Ao passo que o budismo é considerado a religião mais difícil de ser entendida por alguns estudiosos, eu diria que o hinduísmo é a religião mais abrangente e diversificada de todas. Eu não culpo se você achar isso loucura, essa minha afirmação, mas o ponto é que hoje eu estou aqui para explicar de maneira até que bem superficial, vai ser algo bem basilar e introdutório, sobre o hinduísmo. Descarrilhar um pouco aqui algumas ideias e conceitos e explicar. Atualmente, as pessoas muito provavelmente têm aquela visão do hinduísmo de que é algo politeísta, então vocês devem pensar em Ganesha, Shiva, Vishnu, elefantes ou mulheres com vários braços. Não está de todo errado, mas acho que o máximo que se estende o entendimento do cidadão médio comum de hinduísmo também parte de coisas como yoga, meditação, chakra, o que também não está de todo errado, mas definitivamente houve muitas distorções. E, enfim, cada religião tem uma busca. Os cristãos buscam servir a Cristo e muitas outras coisas, né? O amor ao próximo, mas o ponto principal é realmente atingir o céu. Porque, por consequência, você meio que atinge todos os outros objetivos se você atinge o paraíso. Mas a questão do hinduísmo, sobre o que é o hinduísmo? O hinduísmo é sobre autodescoberta e conexão com o universo. Permita-me repetir isso. O hinduísmo é sobre autodescoberta e conexão com o universo. Ele vem diretamente de uma cultura dos povos das montanhas, mais ou menos na região do Himalaia. E, assim, eu sei que nesse momento provavelmente irão pensar que talvez pudesse ter uma origem indiana. E sim, tem. Mas se nós formos realmente tracejar minuciosamente, até mesmo de uma perspectiva um pouco étnica e antropológica, a origem, não é indiano indiano mesmo, é dos povos das montanhas. O grande problema é que essa tradição é tão antiga e específica que ela não tem um nome muito claro. Na verdade, ela não tem uma designação exclusivamente para ela. Então, você vê mesmo até alguns autores criando alguns nomes e neologismo na hora para poder exemplificar melhor. Então, ok. Temos aqui que o hinduísmo é sobre união com o universo, autorrealização e veio de povos extremamente ancestrais e antigos das montanhas do Himalaia que desceram para a Índia e outras regiões próximas. Tá. A grande questão é que grandes filósofos e pensadores tentaram buscar e dizer qual é o sentido da vida ou qual é a verdade máxima do universo e, enfim, a questão é que também tem toda aquela busca pela eternidade e o hinduísmo, ele meio que vai por um caminho diferente, por incrível que pareça. O ponto principal é que o hinduísmo pensa que as outras religiões tiveram um começo equivocado, porque lembra que eu falei que era sobre autorrealização? Essa autorrealização, essa autossatisfação, não é necessariamente você satisfazer os seus desejos, mas é um sentido muito de autoconhecimento, autossuficiência, autopreenchimento e parte um pouco até daquela perspectiva budista. Na verdade, o budismo que parte do hinduísmo, mas nesse caso o budismo vai ser útil para explicar, que é aquela questão de que se cada um tivesse paz interior e fosse satisfeito, não teria brigas no mundo nem conflitos.
Então, enfim, ao passo que o budismo tem muito dessa visão de que você é um só com o universo, não existe uma distinção entre você e o seu animal de estimação, ou as paredes da sua casa, ou qualquer outra coisa desse gênero, tudo no fim culmina em um, um é tudo e tudo é um. Ocorre que o hinduísmo também tem isso, mas de uma visão um pouco diferente. Meio que ao passo que o budismo pensa que você já tem isso, você já está unido, só falta você descobrir isso, perceber. O hinduísmo sente que você não está completamente unido no caso, você meio que tem que entrar em um estado que aí sim você vai conseguir, tipo, se sincronizar completamente com a natureza das coisas. Eu falo natureza das coisas também, não em um sentido de árvores é, e coisas do gênero assim. Não a natureza selvagem, né? Um contexto biológico. Ocorre que, assim, o hinduísmo ele tem um conceito que se chama Dharma. Na verdade, todas as religiões indianas, o jainismo e o budismo e algumas outras, têm esse conceito do Dharma. Eu devo deixar claro que esse conceito ele tem múltiplas traduções e significados. Então, se você pesquisar aí na internet e ver alguma que diverge da minha, não está de todo errado, tá? Mas, enfim, ocorre que o Dharma, para o hinduísmo, é a natureza das coisas. Primeiro de tudo, deixa eu estabelecer uma premissa. Existem muitas religiões que acreditam em uma espécie de energia. Um... Vocês já devem ter visto muito na mídia coisas como Ki ou Chi. E as religiões orientais realmente têm isso. As ocidentais também têm, mas não de um jeito convencional ou tão bem aceito e embutido como nas orientais. Então você vê algumas coisas como alguns teosofistas e gnósticos tentando cientificar a energia corporal nas religiões ocidentais, dizendo coisas como energia biomagnética ou coisas assim, mas enfim, isso é uma conversa um pouco esquizofrênica e de louco, então vamos só partir para o hinduísmo mesmo. O ponto é, o hinduísmo acredita que as coisas emitem uma espécie de energia, que você tem uma energia também. E cada coisa tem um fluxo, tem uma natureza. Inclusive as montanhas. A razão que o hinduísmo acredita que a cultura deles veio das montanhas é porque o Himalaia, não apenas por ser meio que o pico do mundo, mas uma grande concentração de matéria, de massa, acaba por ter muita densidade energética. Então, lá, de certa forma, é como se fosse a origem de tudo, a origem da vida, por assim dizer. Não em um sentido literal, mas meio que um começo, né? Uma grande concentração de energia que só então pôde propiciar a cultura do Himalaia, que desceu e virou um pouco da indiana e em seguida o hinduísmo. Então, assim, tendo isso em mente, o Dharma é justamente a natureza das coisas. Por exemplo, o fogo queima, mas ele não necessariamente visa nos machucar através do seu fogo. É simplesmente a sua natureza. E ele emite uma energia natural que provém dele, ainda que ela não possa ser vista ou sentida, mas ele emite. E aquilo tem um fluxo, tem um padrão. E uma vez que você entenda isso, como as coisas funcionam, naturalmente você vai conseguir um estado de consciência maior. Isso vai fazer você atingir uma satisfação,
porque a satisfação meio que vem do conhecimento. É até por isso que tem até um pouco daquela perspectiva ocidental de que o conhecimento é a luz, né? Então, alguém que está perdido, alguém que está em trevas, é alguém que de certa forma está na ignorância, que não sabe de algo importante que pode mudar a sua situação. Então, vocês vão ver muito desses fenômenos mentais e ligados à cognição em religiões orientais. Quer dizer, principalmente essas indianas. Mas, enfim, tendo isso em mente, se você entende o Dharma das coisas, você se eleva como ser. Você ganha uma percepção, uma noção maior das coisas. Mas a questão principal é que você também tem um Dharma. E, diferentemente de coisas como árvores ou seu bichinho de estimação, o seu Dharma não é pré-programado. Então, isso deixa tudo muito mais complicado, mas também deixa tudo muito mais satisfatório. Pela questão de que, assim, você tem que descobrir o seu Dharma. Cada ser tem uma função ou um lugar no ritmo universal. Cada indivíduo tem o seu papel. E se você descobrir o seu, você meio que alcança metade do caminho, né? Porque você já tem a autorrealização, a autossatisfação, que foi conseguida através do conhecimento. Então você também já tem o autoconhecimento. Por isso que eu, de certa forma, não desvencilho tantos conceitos de satisfação e conhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, eu falo de autossatisfação e vice-versa. E, enfim. Logo depois disso, é claro que você não vai se tornar um só com o universo, né? É claro que não vai acontecer igual o Uguay, que você vai virar um monte de folhas e transcender, mas, enfim, é meio caminho andado. E o ponto é, eu acredito que. Não, eu acredito não, eu tenho certeza que a cultura ocidental defasou muito do hinduísmo. Outra coisa que eu preciso esclarecer é que o hinduísmo, ele não é uma religião no sentido convencional e ocidental da palavra. Digo, não apenas porque não é uma questão dogmática o hinduísmo, mas porque ele é um sistema cósmico. É algo que não abrange necessariamente só você, mas tudo. É justamente um sistema de vida cósmico. É uma forma de viver. Algo que não foca em si, mas no universo. É uma busca máxima, infestada de liberdade, uma busca máxima pela verdade. Os orientais, eles se preocupam muito com a verdade. Mas eu diria que, por exemplo, o que os cristãos fazem é, de certa forma, reduzir o, essa busca em certos conceitos chaves, como as escrituras sagradas, a igreja, certas autoridades. E você vai perceber muito disso em religiões ocidentais. Mas, no pensamento oriental, eles não vão tentar fazer isso, porque eles pensam que é algo equivocado. O pensamento oriental, ele visa justamente ir do mínimo, focando em premissas básicas e universais, para o máximo e às vezes vice-versa, mas sempre nesse conteúdo de que você pode atingir tudo. Então, todos os indivíduos precisam de satisfação e conhecimento. Então, vamos começar por eles. Esse é o pensamento do hinduísmo. E, enfim, a questão de tudo é que, por exemplo, o yoga era a prática física da busca pela verdade. E não apenas isso. Para você despertar uma maior noção e percepção das coisas, tanto no sentido da consciência quanto no sentido sensorial, no sentido físico da palavra. Acontece que
Coisas como uma melhor respiração, saúde e flexibilidade eram apenas um efeito colateral e secundário. Yoga não foi feito para você ficar na academia com as suas amigas conversando sobre as suas meditações de 12 minutos em um tapete. Foi feito para você ter uma maior percepção, para você ser aguçado. É claro, eu estou falando isso, mas é como eu disse, é um conteúdo muito introdutório e basilar e superficial. Eu poderia falar muito mais, mas é só para dar uma ideia vaga e geral. E lembrando que, de novo, hinduísmo é sobre autossatisfação, que por sua vez é autoconhecimento, e união com o universo. E, enfim, existe também a questão do Vedanta. O Vedanta, ele nada mais é do que os fenômenos intelectuais e cognitivos para se buscar a verdade. É o Podemos traduzir isso como o desejo de aprender e a busca pela verdade? Acho que serve. A questão principal é que, ao passo que o yoga é a prática física do hinduísmo, o Vedanta é a prática abstrata, a prática mental, teórica. E, enfim, as religiões que, de certa forma, buscaram eternidade se dogmatizaram. O hinduísmo não visa isso. Lembra que eu falei que ele é a religião mais variada? Então, acontece que, segundo vários autores, tá? Não sou só eu que estou dizendo. É possível você abraçar o hinduísmo de um ponto de vista tão somente emocional ou conceitual, apesar de que eu não entendi muito bem o que poderia significar neste sentido conceitual. Mas a questão principal é que, assim, não é realmente igual o cristianismo que se você necessariamente seguir o seu cristianismo, você está errado, sabe? Por isso que mesmo eu falando aqui para vocês agora, nem mesmo o maior dos sábios vai dominar completamente essas religiões orientais como o budismo e o hinduísmo, porque eles estão em constante renovação e mudança. Mas você pode, de certa forma, dominar a si mesmo, através do conhecimento, através da verdade. Por isso, o hinduísmo deve ser visto como uma ferramenta. É aí que entra outra questão de que se diverge das religiões ocidentais. Porque religião, no sentido de religar, realmente quer que você busque aquilo que é maior e se ligue com o divino. Mas o hinduísmo, ele tem muito uma perspectiva justamente de ferramenta, de me use para fazer isso, sabe? E não necessariamente algo de um conteúdo mais humano, como por exemplo, servir o meu Deus, ou coisa assim. Não, eu vou usar esta peça aqui para atingir o que eu quero, que é uma consequência natural, sabe? Tipo, a consequência natural de você usar o hinduísmo é você atingir a verdade, ou um esclarecimento maior. E, enfim, é graças a isso que o hinduísmo adota diversas visões de mundo, seja de natureza científica, seja de natureza religiosa, seja de várias outras. Então, existem hinduísmos dos quais você vê fatias e pedaços seletos de religiões ocidentais nele, e também de várias outras. Porque, como até mesmo ele tem um caráter que pode ser científico, é natural você pegar essas peças seletas e analisá-las e destrinchá-las. Não existe, de certa forma, tabus no hinduísmo. Quer dizer, de certa forma. De certa forma. Vamos com calma, tá? Por exemplo, eu digo que é uma religião também porque existem, sim, certas doutrinas, como, por exemplo, existe o karma e reencarnações. Então, não é algo completamente maleável, não é uma amoeba que você pode fazer o que bem entender. Realmente existem algumas coisas como karma e você não pode só cortar o karma, entendeu? Por isso que eu digo que sim, é uma religião.
mas é uma religião através de um sentido meio de perspectiva cósmica e sentido de vida e forma de vivência. O ponto é, tendo isso em mente, o nome correto do hinduísmo seria algo como Sanatana Dharma. Lembra que eu falei que as religiões indianas, em geral, tendem a esse conceito do Dharma? Não é tão diferente assim com o hinduísmo, mas eles têm um nome oriundo. Por exemplo, o budismo originalmente poderia ser chamado de Buda Dharma. Eu sei que essa afirmação é um pouco controversa devido a certas fontes, mas só por questão de favorecimento da minha visão e do meu lado, vamos fingir que, tipo, é isso mesmo, só para facilitar a explicação. E, enfim, a respeito do... Qual é o nome? Assim, a respeito do Sanatana Dharma, esse conceito não apenas representa o hinduísmo em um sentido macro, mas ele pode ser traduzido como a lei universal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o que você está fazendo, analisando coisas como fogo ou você, é apenas elementos de um conjunto maior. Você só está analisando as engrenagens da fábrica. Você não está analisando os maquinários por inteiro e você não está vendo as esteiras produzindo os produtos que são vendidos e exportados, coisas assim, entende? Você só está pegando elementos seletos. Quer dizer, o elemento mais importante dessa equação, no caso, é você, porque tudo começa por e com você. Então, o Sanatana Dharma, significando a lei universal, a lei tradicional, é basicamente isso. Uma vez que você entenda o fluxo de todos os elementos mínimos, você vai começando a entender o elemento máximo, que é o universo. E é aí que entra a sua união com ele, entendeu? Por isso que eu disse anteriormente que você não vai virar o Uguay se você atingir o autoconhecimento. Você não vai virar pétalas de rosas e desaparecer. Porque você, tecnicamente, só entendeu e masterizou a você. O que é um grande começo e uma grande conquista, não me entenda mal. Mas você ainda assim é só um elemento. Um elemento que constitui e faz parte de muitos outros. E, enfim, é isso que significa Sanatana Dharma, mas eu não vou ficar me referindo ao hinduísmo como Sanatana Dharma. Vai significar apenas hinduísmo e eu vou falar hinduísmo. E, enfim, algo digno de menção é que o hinduísmo, assim como o budismo, não é uma religião proselitista. Ou seja, não é uma religião que visa converter e buscar outras pessoas para entrar nela. Isso vem muito de uma tradição cultural indiana que, enfim, eles tiveram toda uma produção filosófica e não apenas filosófica, mas literária, teatral e de todas as outras naturezas. Essa é a tradição védica. A tradição védica é simplesmente incrível e, enfim, isso parte de um conceito que daria uma abordagem inteira histórica que eu não estou afim de falar porque vai desvencilhar do assunto. Mas, na Índia antiga, quando eles estavam buscando novas religiões e formas de transcender, surgiram o que nós podemos chamar de saramanas, que são pessoas interessadas em transcender, aqueles que se esforçam. Esses caras, eles justamente criaram a tradição védica, que, querendo ou não, o conhecimento é uma forma de transcendência. Na verdade, é a maior de todas, né? Porque através dela que nós conseguimos tudo. E, enfim. O ponto principal é que o hinduísmo, ele descende diretamente dessa cultura védica. E o ponto é, esses caras, eles conseguiram dar origem também ao que foi chamado de Upanishads. Upanishads são basicamente escrituras que contêm
espécies de máximas, né, que serviram para guiar o povo em um sentido religioso. E graças a esses Upanishads, essas escrituras, conseguiu-se surgir as religiões, como o hinduísmo e o budismo, e o jainismo também. Todas essas três religiões, elas têm uma grande influência dos Upanishads. E, ok, nós já falamos bastante sobre essa perspectiva religiosa. Agora nós vamos focar um pouco em algo meio histórico, que foi o seguinte: talvez isso seja pessimismo meu, e enfim, eu vejo alguns autores de hinduísmo falando que eles têm grandes perspectivas sobre um despertar universal ou alguma grande abrangência do hinduísmo e que realmente existem imigrantes que estão estudando e até mesmo lecionando sobre a sua religião em outros países, pessoas que realmente vivenciaram a cultura, porque isso é também um grande problema, né? Muitos autores hinduístas, ou não, quer dizer, autores hinduístas não, autores que falam sobre o hinduísmo, eles mesmos discordam das visões do hinduísmo e não tiveram uma experiência empírica profunda com a religião. Acredite ou não, isso realmente importa. Assim, no sentido da experiência empírica, eu mesmo, lendo sobre. Não, lendo certos monges, você vê insights muito únicos e perspicazes de pessoas que realmente passaram anos da sua vida meditando do que aquelas que não. Então, enfim, isso é uma grande problemática, mas voltamos para isso depois. Primeiramente, nós precisamos saber a causa disso até certo ponto, que foi a China se quebrar toda historicamente. Teve a questão de que no século VIII e no XIII, os esfirras, né, os árabes, o povo do Oriente Médio, tanto do Iraque quanto do Irã, Afeganistão e de outras regiões próximas, invadiram a Índia. E, enfim, teve até mesmo um imposto dedicado exclusivamente para os, os indianos. Tipo, os caras eram taxados por serem indianos. E eles faziam coisas absurdas, como por exemplo, tem um imposto do indiano e tem um imposto do hinduísmo. E como todos os indianos basicamente eram hinduístas, eles meio que pagavam em dobro. E você vê umas questões exploratórias assim da Índia extremamente grandes. Por exemplo, os britânicos no século XVIII invadiram a Índia quando ela tinha cerca de um quarto da riqueza mundial. A Índia no século XVIII tinha um quarto da riqueza mundial. E quando eles saíram de lá no século XX, depois de 2 séculos, a Índia. Bem, olha para a Índia hoje. Você já sabe como é que ela ficou. Mas o ponto é: basicamente, um monte de gente ferrou e invadiu a Índia. Principalmente árabe, mas ninguém causou tanto dano à Índia quanto os ingleses. Na verdade, eu diria que ninguém causou tanto dano no mundo quanto os ingleses. E, enfim, a talvez isso seja um exagero, mas gente que fala inglês de uma maneira geral, pega estadunidense também, pelo menos causou uma boa porcentagem de dano no mundo. É basicamente um milagre que essa religião não tenha sido morta junto, junto com outras como o zoroastrismo, o maniqueísmo ou outras desse gênero. Mas até o budismo mesmo já sofreu bastante e teve alguns períodos que foi quase apagado. Além de que os britânicos alienaram bastante as pessoas nativas da região com a sua cultura e com o seu ensino mesmo. Algo bem explícito e na cara. Então, como não se bastasse tudo isso, também meio que por toda essa questão da guerra cultural, houve
de um jeito que foi bem conveniente o desenvolvimento do comunismo e de outras ideologias na China, se aproveitando justamente dessa, dessa visão das religiões orientais de uma certa passividade, de fraternidade, esses conceitos assim mais amigáveis e virtuosos, meio que a propaganda se aproveitou disso para poder difundir bastante o comunismo. Vários autores explicam sobre como isso meio que aconteceu, mas assim, não existe muito bem uma perspectiva clara, só que você vê que isso foi um processo bem gradual, não é uma coisa que explodiu do nada, só para deixar claro. E os indianos eles já eram mal estudados e mal vistos há muito tempo. Existem autores como Max Miller, Ralph Griffith e Monier Williams que a perspectiva deles não apenas é extremamente ocidentalizada, mas eles dão erros extremamente crassos a respeito da interpretação e do que realmente é a cultura indiana. Sendo bem honesto, aqueles que eu posso dizer que eu realmente li, tipo assim, de cabo a rabo o livro inteiro e estudei a fundo, é o Max Miller. Os outros, como o Ralph Griffith e o Monier Williams, eu meio que tipo só dei uma olhada assim, vi trechos, peguei alguns capítulos de livros, sem realmente ler tudo minuciosamente, porque me falta tempo e também disposição, para ser sincero. Mas a questão é que não são poucas as produções autorais e literárias que sofreram bastante com essa visão distorcida gerada pelos britânicos e pelo Ocidente em geral. Então, enfim, existe até um livro também que fala que a Universidade de Al-Halal, ela teve uma espécie de chuva em massa de mídia ocidental e basicamente ela está ultra doutrinada e só tem comunismo lá. A questão principal é que eu falo isso com uma certa segurança também, porque internet afora eu fiz uma amiga indiana e ela mesma falou que apesar da religiosidade dela, ela não frequenta a templos e não ora. Ela literalmente só é religiosa de boca, basicamente. E eu comecei a investigar um pouco a vida dela. E assim, pelo menos em questões como o cristianismo ou religiões mais abraâmicas, né, como o islamismo, você vê que pelo menos os nossos avós tinham realmente meio que essa religiosidade no sangue. Assim, quer dizer, claro, dadas as devidas proporções, né, não apenas por aqui ser o Brasil, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. A questão é que, com o hinduísmo, isso parece que está realmente em frangalhos. Assim, não me entenda mal. Devido à religião não ser tão sólida e dogmática quanto as outras, ela tem uma maleabilidade que permite que ela se esgueire pelo tempo e sobreviva. Mas, na minha concepção, de que adianta você estar vivo se você está respirando por aparelhos? A questão é que, realmente, veja o yoga, por exemplo. Ninguém usa mais yoga para ter uma percepção mais aguçada da realidade e aspectos herméticos ou metafísicos. Não. É só para você ficar lá tendo uma saúde melhor e pronto. Eu considero o hinduísmo, de certa forma, uma religião morta. Claro, não é como o zoroastrismo, mas, assim, meio que de que adianta, sabe? Se, tipo, as visões que você tem são distorcidas e tudo mais. Claro, isso é uma visão extremamente pessimista da minha parte. É como eu disse, né? Os autores mesmo falam que os indianos, existem alguns que imigram para outros países para ensinar a sua cultura, então, enfim, nós vemos sim exemplos pródigos disso, mas são esforços tão minoritários
que talvez eu sinta que os danos são maiores do que a recuperação. Mas é como eu disse, isso é uma perspectiva extremamente pessimista minha. E, enfim, só para deixar claro, o grande problema não é comunistas serem comunistas. O grande problema é que, assim, não apenas por aquela questão que eu falei sobre que quem ensina o cristianismo provavelmente já teve precedentes cristãos e coisa do gênero assim, além de que vivenciou o cristianismo, isso não ocorre com o hinduísmo. Então prejudica o lecionamento. E também tem, nossa senhora, tem muita coisa que assim é prejudicial na literatura. Por exemplo, é verdade que eu não li tudo do Ralph Griffith e Monier Williams, mas você vê uns exemplos que você não precisa ler tudo. Você não precisa. Porque se você for pegar estudiosos como, por exemplo, Wendy Doninger, eles... Peraí, deixa eu até beber um pouco d'água aqui. Eles usaram, por exemplo, a psicologia freudiana para analisar o hinduísmo. Eu, sinceramente, não li muito de Freud, mas não é preciso ser nenhuma grande mente para entender minimamente as problemáticas que se tem quando você pega algo como o hinduísmo, que é justamente grandioso, é justamente complexo, diversificado, e você embute Freud nisso. Não tem como dar certo. Não apenas por uma questão de que você reduz todos os fenômenos cognitivos e mentais a algo físico, mas também porque como é que você consegue conciliar o Dharma e a psicologia freudiana? Tipo, não dá para você conceber uma energia metafísica intangível e Freud de uma maneira tão simples assim. Então o que acontece é que o Dharma é morto ou anulado e é considerado justamente um dos seus outros conceitos, como por exemplo a doutrina. Não, o Dharma é a doutrina, e isso aí é uma perspectiva um pouco mais budista. E aí, tipo, meio que ocorre uma salada assim de conceitos que ninguém entende bem ou fica muito confuso. E é muito difícil você esmiuçar e destrinchar tudo, então as pessoas só engolem fora e fica por isso mesmo. Por isso que eu nem me preocupo tanto em falar tanto desses autores assim de uma maneira ultra clara, não, ele errou aqui assim assado porque realmente assim, tipo, eu não tenho todo o tempo do mundo, sabe? Mas isso realmente me aborrece bastante. A questão principal é que, enfim, como eu já disse outrora, tecnicamente isso era apenas para ser uma visão básica e superficial sobre o hinduísmo. Eu diria que nas próximas edições eu vou começar a falar um pouco mais, talvez, sobre os seus deuses e destrinchar mais. Mas por hora, nós temos uma ideia minimamente básica sobre a questão do hinduísmo. O Dharma, que veio de uma cultura montanhosa dos povos, a questão da autorrealização, do autoconhecimento. E também nós sabemos que, mesmo sendo muito flexível e pegando de várias religiões e conhecimentos de várias naturezas como científico, também tem a questão básica, como por exemplo o karma. Então, eu posso dizer que eu encerro por aqui.